Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 15, Marcos 7 e Marcos 8, do versículo 1 ao 10. Em comparação às outras leituras, vai ser uma leitura um pouco mais curta e objetiva aqui, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então abre a sua Bíblia aí em Mateus 15, Jesus e a tradição judaica. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisa honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Vocês ainda não a entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso o que contamina o homem, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A fé da mulher cananeia. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiram-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros,
e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Marcos 7. Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Uma mulher ciro-fenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 8, do versículo 1 ao 10. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Leitura aí que só consta, né, nos 2 evangelhos de Mateus e De Marcos. Marcos. Por isso que a gente não teve a leitura nem de Lucas e nem de João, porque essas duas, a leitura de hoje, né, o que consta na leitura de hoje, só está ali em Mateus e Marcos. Exatamente. E começamos ali falando sobre Mateus 15, que vai do versículo 1 até o versículo 20, falando sobre Jesus ensinar sobre a pureza interior, né? E isso também está em Marcos 7, do 1 ao 23. Que também em outras Bíblias, né, tá escrito como Jesus e a tradição judaica. Então, nesse momento, gente, a gente vê muito sobre costumes, né? O que era de costume naquela época e não assim em si
o que Deus estava ordenando, porque aqui o que estava sendo criticado a Jesus e aos seus discípulos era o ato de se lavar antes de se alimentar, porque esse ato de você estar na rua, voltar e se alimentar sem lavar as mãos, isso mostrava que a pessoa era impura, né? Que ela estava impuro. Para nós hoje em dia, né, seria assim: nossa, você está comendo com a mão suja, né? Então ali, quando esses judeus olham essa atitude, ele critica direto ao mestre, não aos discípulos, né? Por quê? Sempre que a gente vê sobre como é os filhos, como é os alunos, você sempre vai criticar quem ensina. E quem estava ensinando ali naquele momento era Jesus. Então era sobre ele, entre aspas, que caía a responsabilidade sobre as doutrinas que os discípulos praticavam. E é legal da gente entender, né? Igual isso que a senhora acabou de falar. Não era que o você não lavar as mãos para comer seja uma coisa errada, né? Então, tipo assim, isso é um costume, igual a senhora falou, acabou se tornando ali um rito, né? E na qual, na visão judaica, o fato de você não lavar as mãos, né? E você trazer uma impureza de fora é a mesma coisa. A gente, quando vai lá para a lei mosaica, né? Você não podia encostar no cadáver, você não podia estar próximo de uma pessoa que estava tendo um sangramento, uma pessoa que estava com uma ferida na pele. Todas essas coisas você se tornava impuro. Então, assim, aqui o fato, além de você lavar as mãos, igual você chegar em casa, veio da rua, vai comer alguma coisa, lavar as mãos, é tudo bacana, tipo, é legal. Isso é um, vamos dizer assim, um bom costume. É uma higiene, É uma né? higiene. Agora, no entanto, é legal da gente entender que não é isso que define a pureza ou a impureza do ser, né? Então, e é isso aqui que vai entrar nessa discussão, porque pros judeus, né, você comer ali sem lavar as mãos, e não era só lavar as mãos, gente, você tinha que lavar as mãos, tinha que lavar o seu garfo, tinha que lavar o seu prato, tinha que lavar, até eles comiam Tinha um com a mão. ritual todo, né, Exato. para ser lavado. Tinha todo um jeito como você lavava as suas mãos, né? Então, ali eles debatem muito isso. O fato de não lavar tornava aquela pessoa totalmente impura, né? Exatamente. E também, né, relembrando que nesse momento eles comiam muito com a mão, né? Ali os judeus comiam o pão com a mão e tudo. Então seria também relacionado a isso, a necessidade assim de lavar as mãos. Mas aqui a questão em si não era sobre a higiene, né? Exato. Mas sim sobre o que estava no teu coração, né? Essa conduta era assim extremamente importante para dizer se você era puro ou realmente o que você agia, né? Assim, as suas atitudes no seu dia a dia que mostrava se você era puro ou não. Então aqui Jesus estava quebrando esse paradigma, né? Mostrando, olha, não é sobre o que você coloca na tua boca que te torna impuro ou não, porque isso você vai defecar daqui a pouco, você vai comer, vai fazer a digestão e logo vai ao banheiro. Então, pronto, se limpou, vamos dizer assim. Agora, o que sai da tua boca, isso sim mostra a pureza, porque ela vem do teu coração. E é legal até que ele coloca lá no versículo 19 de Mateus 15, né? Coloca, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, não é que assim sai do teu coração, mas é dali que é formado, é dali aonde uma pessoa te ofendeu, você já fica ali rancoroso, é dali que você cria, né, a parte ruim do que você vai agir com aquela pessoa. É no teu coração aonde você às vezes olha uma mulher bonita ou olha um homem bonito e começa a desejar e ali começa a criar, né? Criou ali na mente, mas quando desceu para o coração, ali você já começou a gerar desejo, né? A cabeça cria a fantasia, mas o coração gera o desejo. Então era ali que Jesus estava advertindo, gente, não em si sobre o que você come, o como você come, mas o que você está agindo conforme provém do teu coração, né? E ali ele até
adverte sobre uma passagem de Isaías, como Isaías proferiu, né? Que aquele povo honrava Deus apenas com os lábios, mas o coração estava muito longe dele, né? Que ele só fazia as atitudes, os rituais ali. Ritual é muito fácil você fazer. Ah, eu tenho que pegar, lavar a mão e comer. Beleza, vou pegar e vou fazer isso. Mas como está teu coração, né? Qual que é a intenção do que você está fazendo? Você está fazendo isso por uma obrigação ou por realmente adorar a Deus? Então, era sobre isso que Isaías estava advertindo, né? E uma outra coisa, né, também que eu acho bem legal dessa passagem, né, desse tópico, é que, assim, os mestres da lei ali, eles vêm mal intencionado no coração, né, eles vêm com esse intuito igual a Sério falou, de julgar o líder, né, eles não falam nem direto com os discípulos, mas eles vêm já acusando direto Jesus ali, né, como sendo mestre, falando, como você permite uma coisa dessa, né, você sendo aí um grande profeta, né? Porque eles não viam nem Jesus sendo Cristo. Então, sendo aí um líder religioso, uma pessoa que sabe tantas das coisas bíblicas, por que você permite tal coisa, né? E é legal que é uma coisa que a gente já comentou, né, em outros episódios, assim, Jesus conhecia o coração das pessoas, né? E ele vai ali direto na ferida, chamando esses líderes religiosos, mestres da lei, de hipócritas. E ele vai num tópico que a gente não viu em nenhum outro momento Jesus relatando, que é sobre você honrar o pai e a mãe, você cuidar do seu pai e da sua mãe. Então você vê que essa fala de Jesus é direcionada para os mestres da lei. Por quê, gente? Porque os mestres da lei, por eles terem um trabalho na sinagoga, por eles terem ali, né, vamos dizer assim, um chamado, né, com as palavras, né, com os estudos bíblicos e um chamado ali, vamos dizer assim, com as coisas de Deus, eles faltavam com a responsabilidade, vamos dizer assim, de cuidar do pai e da mãe. E por isso que até Jesus fala, vocês, né, falam, vocês ficam falando, afirmando, ele até fala ali já em Marcos 7, no versículo 11, ele fala, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta. Ou seja, qualquer ajuda que eu poderia dar para vocês, eu dei como uma oferta ao Senhor. Então eles, né, se afastavam da responsabilidade deles de cuidar do pai e da mãe, porque eles estavam num serviço, vamos dizer assim, maior, era um chamado maior, né? Como se houvesse uma hierarquia. E ali Jesus fala: se você for na lei mosaica, qualquer filho que se afasta dessa responsabilidade deveria ser morto. Mas vocês não levam isso ao pé da letra. Então é tipo assim, vocês vêm aqui falar para mim, né, para Jesus e para os meus discípulos que não lavar a mão tornava o ser, né, tornava aquela pessoa impura. Mas vocês esquecem de olhar na parte da lei mosaica, da mesma lei que vocês estão aí querendo cobrar de nós, nessa mesma lei fala que os filhos que se afastam, né, de cuidar dos seus pais deveriam ser mortos. Mas vocês criaram aí, tiraram, vamos dizer, do sovaco, uma teoria de que não, se eu sou chamado, né, por Deus para ser ali um mestre da lei e trabalhar na sinagoga, por causa disso eu tenho o direito de me afastar desses cuidados, sendo que na lei mosaica não existia nenhuma cláusula ou parênteses, né, falando sobre isso. Então, assim, é legal da gente entender que essa fala é bem direcionado, né, ali para os mestres da lei, mostrando que realmente Jesus conhecia, né, o coração deles e conhecia muito das atitudes que eles tinham. Exatamente. E depois a gente foi para o tópico ali ainda em Mateus 15, né, falando sobre Jesus expulsar um demônio de uma menina, em outras versões, a fé de uma mulher cananeia, ou então uma mulher Ciro-fenícia, né? Que também a gente vai estar lendo aqui em Mateus 15, do versículo 21 até o versículo 28, e que também foi lido em Marcos 7, do versículo 24 ao 30. E ali, gente, a gente vê essa passagem onde uma mulher vem correndo até Jesus, clamando por ele, né, por ajuda. E ele pega e simplesmente ignora. E depois, quando ela se ajoelha a ele, adora ele
e clama por ajuda, aí que ele olha para ela, só que ele vai e responde, né? Eu não posso tirar dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. E ali, quando a gente lê, né, às vezes a gente fica até assim, nossa, tá falando que a mulher é uma cachorra, né? Ou tá falando de não Menosprezando. menosprezando, né? Mas não é em quesito de menosprezar, gente, mas ele está mostrando como é o chamado dele e se relacionando também que aquela mulher, por isso que ele é muito específico, quem era aquela mulher? Ela era uma cananeia, ela era uma cirofenícia, que não era do povo judeu, não era israelita. Então, por isso que ele está lidando dessa forma, né? Que é primeiro os israelitas eu preciso estar salvando e depois vem vocês. E por que depois também vem vocês? Porque eles eram um povo que adorava vários outros deuses, então eles não reconheciam Deus também. Então ali ela só estava indo clamando pelo que ele podia fazer por ela e não em uma forma de reconhecer quem era Deus, porque a gente viu até que Jesus ajudou outras pessoas que eram gentios, que não eram praticantes ali de Deus, mas que reconhecia a grandeza que era Deus. Então, por isso que Jesus fala dessa forma para ela. E quando ela responde, né? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ali mostra a pequenez dessa mulher, né? O reconhecimento da fé que ela tinha. E por isso que daí Jesus fala, né? Vá, a sua fé o curou, né? Ou a sua filha está curada. Ou mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Porque ali ela reconheceu que grande é Deus e que Jesus era sim capaz de fazer a cura para a filha dela, né? De expulsar aqueles demônios. O que eu acho legal desse finalzinho é que a mulher ela se diminui, ela realmente ela se permite ali essa humilhação, vamos dizer assim. Então, como a Sayuri falou, ali eu acho que Jesus, no momento que ela não bate boca com ele, ou tipo assim, fala, peraí, quem que você tá achando que você é para me chamar, né, de tipo assim, insignificante, de um cachorro, né? Então, quando ela rebaixa, né? Ela faz essa fala ali de realmente de tipo assim, mas Senhor, até os cachorros não comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou ali ele até fala, comem das migalhas das crianças. Então, quando ela assume essa posição, eu vejo que ali quando Jesus realmente fala assim, pô, você merece, né? Então, essa atitude dela é que me chama a atenção. E é como a senhora falou, né? A gente tem que entender o contexto ali de qual que era a origem dessa mulher. Até em Marcos fala que ela era grega, né? Fala que a mulher era grega de origem sírio-fenícia. Então a outra, né, em outra Bíblia fala cananeia. A gente tem que lembrar que lá, gente, quando o povo saiu do Egito, eles vão para a terra de Canaã. Então quem habitava na terra de Canaã eram os cananeus, né? Então assim, mostrando que houve, né, sempre houve uma rivalidade entre os israelitas e os cananeus. Então assim, como a Sayuri também comentou, era uma pessoa que não sabia da origem, ela não sabia, né, vamos dizer assim, ela não sabia de Abraão, ela não sabia o que o povo tinha passado no Egito, ela não sabia de todo ali o reinado de Davi. Então, tipo assim, ela não era o principal ali, era um povo que não era que conhecia a história realmente ali de Jesus, do chamado dele, que haveria de chegar o Messias. Então é por isso ali que Jesus age dessa forma ali com essa mulher. Mas é legal da gente ver, né, que antes de terminar ali todo esse enredo, Jesus mostra que o chamado também é para os gentios. Não num primeiro passo, não numa primeira etapa, mas depois se espalha, né? Principalmente a gente vai ver aí depois o apóstolo Paulo tendo o chamado dele totalmente direcionado para os gentios. Exatamente. E depois a gente vai para Jesus curar muitas pessoas, ou então, né, a segunda multiplicação dos pães, e que também está escrito em Marcos 8, do versículo 1 ao 10. Então a gente já viu a primeira multiplicação dos pães, que foi no episódio anterior ali, onde tinha 5.000 homens, né, sem contar crianças e mulheres,
que passaram um dia ali com Jesus, né? E aqui, nesse momento, fala que eles estavam há 3 dias já ali junto com Jesus, né? À beira do Mar da Galileia e tudo mais. E ali, né, muitas pessoas foram até Jesus levando aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés de Jesus, né? E ele os curou. Então ali parece que as pessoas não queriam ir embora, igual aconteceu nos outros episódios, queriam estar bebendo daquela palavra que Jesus estava dando, mas também queriam ser curados, né? Então ali eles ficaram durante esses 3 dias e Jesus precisava mandá-los embora, né? Só que sabia que a caminhada era longa, até ele coloca, né? Tinha gente que tinha vindo de muito longe e não podia mandar eles embora sem comer, porque podiam morrer no meio do caminho. Então, por isso que ele vai e pergunta para os discípulos, né? O que vocês têm aí? Porque a gente precisa dar de comer. E aí, nesse momento, havia 7 pães e alguns peixinhos. E ali, de novo, Jesus pede que eles sentem, né, na grama, e aí ele dá graças e parte ali, né, os pães e os peixes com toda aquela população. E é legal, né, de a gente observar que, pelo menos em Marcos, né, fala novamente de sobrar, né? Então eles tinham 7 pães, eles dividem esses 7 pães, e até ali no versículo 8 de Marcos 8 fala, né? E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Novamente, né, a gente vê o que aconteceu na primeira multiplicação, né? De dividirem, de compartilharem E ainda sobrar. E ainda sobrar, né? E depois de Mateus 15, nós lemos Marcos 7, né? Que ali na primeira parte de Marcos fala sobre Jesus e a tradição judaica, na qual a gente já comentou. Depois do versículo 24, ele vem falando sobre uma mulher Ciro-Fenícia demonstrando fé, que é a mulher cananeia que a gente leu em Mateus 15, tá? E por último ali do capítulo 7, ele fala sobre a cura de um surdo e gago. Essa parte, gente, ela tá bem explicada somente aqui no Evangelho de Marcos, tá? Falam, né, que em outras Bíblias ela também tá ali em Mateus 15, no finalzinho de Mateus 15, falando sobre cura que houve ali na multidão enquanto Jesus estava caminhando ali perto do Mar da Galileia. Mas aqui em Marcos ele vem mais detalhado. E explicando aqui, né, fala que Jesus a seguir, né, saiu dos arredores de Tiro. Então isso daqui é uma continuação da história que a gente falou da mulher cananeia ali, de toda essa parte com essa mulher, né, de toda a história ali que a gente contou. E ele sai dali, atravessa o Mar da Galileia, está na região de Decápolis, e algumas pessoas trouxeram para ele um homem que era surdo e mal podia falar, né? E suplicando ali para que Jesus colocasse as mãos sobre esse homem. Então é interessante ali da gente só observar que esse homem ele não sabia falar, né? Mas ele mal podia falar, mostrando que ele tinha alguma dificuldade ali na língua dele, né? Uma língua presa, né? Exatamente, provavelmente ali uma língua bem presa, não uma língua normal na qual sai meio chiada assim, provavelmente alguma coisa mais dura ali na língua dele. Enfim, e daí fala que Jesus, né, se afasta, isso que eu acho legal, ele fala ali, ó, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, então isso também é uma coisa legal. Jesus se afastou do meio da multidão, não querendo que aquilo fosse, assim, dá a entender, né, que não querendo que aquilo fosse um alvo ali de admiração ou algo que se tornasse popular, ali, né? Exatamente. E ele afasta e fala ali que Jesus colocou os dedos no ouvido dele. E continua falando, em seguida, Jesus cuspiu e tocou na língua do homem. Então, é legal da gente entender o que é esse cuspir, né? Principalmente no The Chosen, relata isso também, que Jesus não cospe, não fala para o homem, coloca a sua língua aí para fora que eu vou cuspir. Mas geralmente ele cospe na mão dele e da mão dele ele pega com o dedo a saliva e encosta na língua desse homem. Era esse, geralmente, o ato ali que Jesus fazia. E
esse ato, gente, de cuspir é uma coisa também muito interessante, porque assim, não é uma coisa comum, né, daquela época. E de certa forma, assim, muitas das vezes era visto como um negócio um pouco nojento, né? Tipo assim, pô, cuspiu, né? O que ele tá fazendo com aquilo? Então, essa parte levanta diversos questionamentos, estudos, por que ele fazia isso. E eu já vi de um estudo falando, né, sobre essa parte de por que Jesus cuspia, né? Essas pessoas que eram surdas, mudas, aleijados e tudo mais, eles eram considerados impuros. Então eles viviam, às vezes, né, como as pessoas hoje mendigo. Então ficava sempre jogado de canto ou pedindo coisas, sabe? E as pessoas passavam e cuspiam nela. Então, numa forma de menosprezá-los, de amaldiçoá-los, de rebaixá-los. Então ali esse ato eles recebiam muito e aquilo, querendo ou não, machucava eles. Era uma ofensa. Era uma ofensa, né? E Jesus, quando ele vem e cura usando da saliva dele, seria assim uma forma de aonde você muito foi humilhado, é aonde você vai estar recebendo a tua glória de que tanto você desejava, que era essa sua cura. Então, Jesus também usa disso conosco, né? Aonde a gente é muito ferido, é aonde a gente vai levar glória para as outras pessoas, é aonde a gente vai contar a nossa história. Então nem sempre é assim aonde você sempre vai ficar. Sabe aquele negócio de coach também, né? Aonde muito você é humilhado, ali um dia você vai ser exaltado. Então Jesus usava disso também conosco, de usar dessas ofensas que um dia já nos machucou muito, pra gente também ter a glória naquilo. Exatamente. E é interessante da gente ver que mesmo ele fazendo esse ato, gente, de colocar o dedo no ouvido, cuspindo e pondo, né, ali o dedo na língua do homem, fala no versículo 34 que ele voltou os olhos para o céu, né, e com um profundo suspiro disse, Efatá. Essa palavra é de origem aramaica, né? Então ele fala esse Efatá, que significa abra-se. E né, mostra aqui pra gente que nesse momento os ouvidos do homem abriu e a língua ficou livre e começou a falar corretamente. Então por isso até, né, por causa dessa escrita aqui, que a língua ficou livre, dá a entender que o homem tinha algum problema nessa língua, como a senhora falou, uma língua presa, alguma coisa desse tipo, que ela ficou livre e ele começou a falar corretamente, né? E é legal que depois disso Jesus fala para esse homem, ó, vá e não conte a ninguém. Então é legal da gente entender que Jesus pegou aquele homem, né, que separou da multidão, fez ali o milagre e falou, não conte para ninguém, né? Realmente era para ser um negócio, né, escondidinho ali, né? Só que fala ali que aquele homem sai dali e sai já falando, né, do que Jesus fala. Até Marcos coloca ali, né? Contudo, quanto mais Jesus os proibia, mais eles falavam. E, gente, isso que é legal da gente entender. O povo não falava por ser um povo rebelde ou desobediente ou alguma coisa assim. Na cabeça deles, jamais eles imaginavam que aquilo poderia trazer, vamos dizer assim, algum prejuízo, alguma dificuldade, né, para Jesus. Eles falavam realmente porque eles ficavam maravilhados, aquilo encantava eles, né? Então, tipo assim, imagina uma pessoa que era totalmente, né, surda e mal falava, né, não conseguia falar direito. E você, de repente, vê aquela pessoa ouvindo e falando. Então você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com você? Realmente aquilo era algo extraordinário. E a pessoa acabava, tipo, contando, fala tipo, meu, você não sabe, eu encontrei uma pessoa que se chama Jesus, ele veio de Nazaré e ele fez isso, isso, aquilo. Então, tipo assim, era isso. E não existe nada mais, né, forte do que o boca a boca, né? Aquilo, o testemunho da pessoa. O testemunho. Então, fala, né, que isso fazia também, né, que a fama de Jesus cada vez ia crescendo mais, né? Não era uma coisa que ele desejava que fosse tão acentuado, ele tinha ali um momento, né, realmente, porque quanto mais a fama de Jesus aumentasse, mais próximo chegava a hora da crucificação dele, né? Então é só legal da gente entender essa parte. Exatamente. E depois a gente leu, por fim,
Marcos 8, do versículo 1 ao 10, que falou ali sobre Jesus alimentar 4.000 homens, além de mulheres e crianças, que foi a segunda multiplicação dos pães que a gente já comentou quando estava comentando sobre Mateus 15, tá bom? E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido e já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!